Boa tarde a todos. É com enorme alegria que abrimos o último evento do segundo ciclo de debates promovido pela Comissão Especial de Direito Tributário da OAB Nacional. E para encerrar esse segundo ciclo, o tema escolhido foi Reflexo da Pandemia na Reforma Tributária. Para tratar desse tema, hoje nós temos a honra de receber o nosso presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz. Muito bem-vindo, presidente, é uma honra tê-lo conosco. A doutora Lina Santin, professora da Fundação Getúlio Vargas, muito bem-vinda, Lina. E o procurador tributário da OAB Nacional, Luiz Gustavo Bichara. Nós estamos aguardando a entrada do deputado Aguinaldo Ribeiro, relator da PEC 45 na Câmara dos Deputados, e a assessora Vanessa Canado, assessora do ministro Paulo Guedes, que está em reunião neste momento com o ministro e vai entrar dentro de poucos minutos. Mas, como nós temos o horário marcado de início às 17 horas, nós vamos iniciar este debate em torno da reforma tributária e os dois convidados vão entrar no decorrer dos debates. O primeiro a falar será, obviamente, o presidente Felipe Santa Cruz. E eu, antes, presidente, vou fazer só uma breve introdução. Talvez eu seja o mais antigo dos participantes. Desde 1993, quando havia a previsão da revisão da Constituição, se discute reforma tributária no Brasil. Então, há pelo menos 27 anos. Eu me lembro que eu fui, nesta data, em 1993, a um debate sobre reforma tributária na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, e teve um evento depois também na Universidade de Caxias e tal, e que eu estive com um desembargador recentemente falecido, que era o grande pregador do novo Código Civil, o desembargador Sérgio, que me disse: eu e o desembargador Fux estamos fazendo uma cruzada pelo Brasil em torno do novo Código Civil. O novo Código Civil saiu e a reforma tributária até hoje não. Várias propostas foram frustradas. Hoje tramitam duas propostas de emenda constitucional, uma na Câmara dos Deputados, outra no Senado Federal, que tem pontos de convergência, tem algumas divergências, mas tem mais pontos de convergência do que de divergência, e está anunciado para amanhã uma proposta de reforma do governo federal. Proposta que há muito se espera, que há muito se especula, mas que não tem a dimensão e a largueza da proposta que tramita na Câmara, nem no Senado. Ambas pretendem reformar o sistema tributário na Constituição, principalmente na questão da tributação do consumo. O que se anuncia dessa reforma do governo é outra coisa. É aumento de carga tributária, não corrige as distorções do nosso sistema, e nós estamos num momento em que vale até refletir. Eu, que sempre fui favorável à reforma tributária, uma reforma tributária exige um grande concerto nacional, um grande consenso, uma pacificação política para que ela possa ser realizada. E eu não sei se estamos nesse momento. Vou dizer só da pandemia, não vou dizer das outras circunstâncias que causa muita turbulência no momento nacional. Mas apenas trata-se de um tema da maior importância para o país, que a OAB não pode se omitir no debate, pelo contrário, e tem também o papel não só de debater o sistema tributário nacional, mas os reflexos dessas eventuais reformas na advocacia. Com isso, presidente, com essa breve introdução, eu lhe passo a palavra, mais uma vez agradecendo a sua participação, que muito honra a nossa comissão e a todos os advogados que estão nos assistindo pelo Brasil afora. Obrigado, Maneira. Quantos minutos eu tenho?
Eu não vou dizer que o tempo que você quiser, mas eu diria que 15 minutos, Tá presidente. ótimo, até menos. Até Tá menos, bem. porque essa dinâmica das redes, da telepresença, que tem sido fundamental. Hoje realizamos a sessão do Conselho Federal da Ordem. A Ordem vai fazer, semana que vem, um congresso digital, que já tem mais de 55 mil inscritos. Então, tem sido uma via muito importante para que os trabalhos não se paralisem, até porque os debates e as novidades não param nem por um minuto no país, o que é até normal, é natural numa situação de pandemia. Quero cumprimentar a professora Alina Santin, agradecendo a sua contribuição à Ordem dos Advogados do Brasil, cumprimentar meus dois amigos de tantos anos, Eduardo Maneira, que preside a Comissão Especial de Tributário, e o Luiz Gustavo Antônio Silva Bichara, nosso conselheiro federal pelo Estado do Rio de Janeiro e procurador tributário. Eu vou ser muito objetivo, obviamente estou falando para quem entende muito mais do assunto do que eu, ainda estou falando baixo, porque a Dani está na sala aqui do lado, ela pode ouvir eu falar alguma besteira e brigar comigo. Eu não sou... Eu tenho esse mal que todo presidente da Ordem acaba, ainda mais agora no meio do mandato, a gente começa a ficar um pouco generalista. Tem que falar de tanta coisa que a gente acaba achando que sabe. Eu sei que não sei, mas eu tenho aqui aí que falar um pouco da visão nossa institucional desse debate que o Maneira tão bem colocou de forma resumida na abertura desse ciclo. Primeiro, que a discussão do sistema tributário ela tem uma importância estruturante na organização de qualquer Estado nacional. E tem sido muito difícil esse debate. Eu confesso que recebi em Brasília já vários professores, representantes, Maneira foi algumas vezes com eles, Bichara, representantes de visões em conflitos sobre a reforma tributária, e do que ficou claro a todos nós é que é uma matéria, obviamente, polêmica, tanto que não evolui. Nós, ano passado era dada como certa, esse ano, claro, com a pandemia, as previsões são todas comprometidas, mas vai por um caminho muito preocupante. E o que é mais preocupante ainda, vou direto ao ponto do Maneira, que nós, no meio dessa tempestade, no meio dessa trágica situação onde 7 milhões e meio de brasileiros já perderam emprego, aqui no Rio de Janeiro, eu acabei de receber aqui um dado, 5 milhões de pessoas estão precisando do auxílio do governo. 4.100 desse auxílio temporário e 900 mil que já são os inscritos do Bolsa Família. Ou seja, 1/3 da população do Rio de Janeiro está no desamparo, no desalento. Isso se reverte, se demonstra nas ruas. Hoje andei aqui pelo centro do Rio de Janeiro, é absolutamente estarrecedor, e a situação é muito grave, muito grave. 5 mil micro e pequenas empresas já fecharam nos últimos meses. O governo reconhece que é insuficiente a política de crédito, principalmente para as empresas, porque, bem ou mal, com todas as deficiências, esse modelo criado pelo governo e pelo Congresso de auxílio emergencial tem funcionado, com alguns problemas, mas tem funcionado e ele é fundamental. As pessoas precisam comer. Mas claramente já ficou demonstrado que o crédito não está chegando à mão do micro e do pequeno empresário, principalmente que são os responsáveis por 50% da mão de obra ocupada no Brasil. Então, nós temos um sistema que o impostômetro diz que se paga mais de R$1 trilhão em tributos neste ano, se pagará. Dados, por exemplo, dos diretores lojistas informam que 5 meses por ano é a taxa de trabalho da sociedade brasileira para suportar a carga tributária de 33% do PIB. Isso com a previsão, isso tem que ser dito aqui, de redução do PIB. Quer dizer, essa proporcionalidade ao PIB, com essa previsão de 9,5% de queda,
ela se transforma em algo dramático. E aí o governo, data máxima vênia, eu tenho uma relação muito amistosa com o ministro Paulo Guedes, ele já esteve na OAB, todas as vezes que tivemos que debater com o Ministério da Economia, fomos muito felizes no diálogo, na capacidade. Fizemos agora, na pandemia, uma série de solicitações de diferimento de impostos. Eu tenho que começar por lealdade, dizendo que o ministro sempre agiu com correção com os advogados e com as agendas da OAB na defesa da sociedade. Agora, é muito preocupante, é até compreensível, estávamos falando isso antes da abertura do seminário, é até compreensível que o governo, premido por obrigações, fale em volta de CPMF, volte, que esse debate agora, quando o ministro fala em fim de imposto de renda das empresas e fala em volta de CPMF, fala em aumento de PIS/COFINS, fala em tributação de dividendos, a sensação que passa ainda que reconhecendo que é muito ainda superficial, ministro, eu estava aqui procurando, ele disse esses tópicos em uma entrevista, por exemplo, em relação à tributação de dividendos, ele nem disse que vai apresentar na terça-feira ao Davi Alcolumbre, ao senador Davi Alcolumbre. Agora, isso nos parece fora de hora e fora de propósito, né? Nós somos parte de uma economia em crise aguda, doente, entubada, para usar uma analogia do momento, e a solução é retirar oxigênio. A solução é retirar oxigênio. Aumentar a carga tributária de quem já não tem nada mais para dar, uma Robin Hood às avessas, né? Transferir a conta para os mais pobres, que vão pagar essa CPMF em todas as suas movimentações, e principalmente para a classe média brasileira, que trabalha no lucro presumido, né? Se ele não vai aumentar a carga do lucro real, mas vai aumentar a do lucro presumido, para quem ele está transferindo? Para jornalistas, para médicos, para advogados, para as profissões liberais, para engenheiros, né? É claramente uma transferência da conta da pandemia para esses setores. Então, eu quero, já caminhando para o encerramento dessa fala, que é muito mais institucional, da nossa preocupação, clamar a vocês, sabe, que são os nossos especialistas, são as pessoas que ouvimos para esse tema, que nós possamos retomar, primeiro, a necessidade de uma verdadeira reforma tributária, né? De verdadeira, onde efetivamente se equilibre efetivamente a injustiça que há no modelo tributário brasileiro, e esse país que, por conta também da estrutura tributária, é o 7º mais desigual do mundo pela ONU. Óbvio que a questão tributária é um dos pilares dessa desigualdade atroz que o Brasil vive. Uma preocupação nossa, volto a dizer, não estou aqui fazendo um ataque ao ministro, muito pelo contrário. Eu até acho que é compreensível diante das tensões que o ministro deve estar vivendo, mas é um desserviço a um processo de debate na sociedade que hoje está no Congresso, que já mais ou menos se chegou ao consenso de que é necessária a reforma, ainda não ficou clara qual reforma. Há muito que se discutir, por exemplo, do rateio das receitas, 50% na mão da União e os serviços nas mãos dos estados e dos municípios. Então, discutir esses pontos são os pontos relevantes. E, claro, ter posição contrária, e aí vou depender muito mais dos textos e da contribuição teórica desse grupo, para que tenhamos posição contrária e firme para trabalhar no Congresso Nacional, no Judiciário, para trabalhar junto ao deputado Aguinaldo, ao deputado Rodrigo Maia, ao presidente Davi Alcolumbre, mostrando a impropriedade que é o aumento de carga tributária no momento de reconstrução, onde nós precisamos conferir, dar oxigênio, como eu disse, para que a economia volte a se oxigenar, a circular efetivamente a riqueza, porque o quadro é um quadro dantesco, preocupante, mas que
tenho certeza nós superaremos. Obrigado, Maneira, Bichara, Lina, pelo convite. Vou aqui, com muita felicidade, acompanhar o debate no resto da tarde. Muito obrigado, presidente. Presidente, toda reforma movida pelo sentimento de urgência tem tudo para dar errado. Quando você é movido por um sentimento de urgência, se esquece daquilo que é verdadeiramente importante. Então, uma reforma profunda da Constituição é completamente diferente de um remendo no qual se busca o aumento da carga tributária. Então, é o momento que estamos vivendo de pandemia, de crise financeira, uma proposta do governo que não leva em conta aquilo que já esteja tramitando no Congresso há muito tempo, fruto de tanto debate, de tanta reflexão, nos preocupa bastante. Muito obrigado, presidente, pelas suas palavras. Eu vou passar a palavra para a professora Lina Santin, que tem trabalhado há bastante tempo com os projetos de reforma tributária que tramitam, principalmente a PEC 45, que ela participa do grupo que a idealizou, e gostaria de ouvir as suas considerações sobre a reforma tributária que tramita na Câmara e no Senado, o que tem de convergência, o que tem de divergência e quais são as perspectivas dessa reforma ir à frente e quais os efeitos dessas propostas do governo sobre essas propostas que tramitam no Congresso. Seja bem-vinda, Lina, a palavra está com você. Muito obrigada, Maneira, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, agradeço à Comissão Especial de Direito Tributário do Conselho Federal, ao Bichara, a você, presidente Maneira, ao presidente Felipe Santa Cruz, um prazer estar discutindo um assunto tão urgente num momento tão crucial da nossa economia e também dessa disputa política em torno do assunto. Como o presidente Felipe Santa Cruz citou, a gente vive um momento em que uma reforma precisa de consensos. E eu acredito que esse caminho é um caminho de construção de consensos. Né? A gente sabe, acho que o consenso que a gente tem hoje é bastante unânime, diz respeito ao quanto o nosso sistema atual entrou em falência já há alguns anos, especialmente a tributação sobre o consumo. E é sobre ela que as PECs 45 e PEC 110, que tramitam, respectivamente, na Câmara e no Senado, tiveram a comissão mista instaurada, e com a pandemia os trabalhos foram interrompidos, e agora existe uma expectativa se irão retomar ou não dentro da comissão mista. Essa é uma questão política que a gente gostaria de ter esclarecida. Mas o que essas PECs têm em comum é justamente a proposta de reformar de uma forma profunda a tributação sobre o consumo no Brasil. Né? A gente sabe que os maiores problemas que se tem hoje na tributação sobre o consumo do mundo estão no Brasil. A gente está muito atrasado com relação às outras economias em desenvolvimento, que são comparáveis à nossa. A gente tem uma fragmentação da base de incidência que é extremamente ruim do ponto de vista do contencioso e da litigiosidade no nosso país. Isso tem um custo altíssimo para a nossa produtividade, o custo Brasil. A gente tem uma multiplicidade de benefícios fiscais também, muitas vezes concedidos por critérios subjetivos que acabam ocasionando problemas concorrenciais, que é algo também muito ruim para a nossa economia. Nós tributamos na origem, que é outro incentivo enorme para a guerra fiscal e uma prática já não adotada ao redor do mundo. Nós somos lanterninha nesse aspecto. Temos cumulatividade. Nós, apesar de desonerarmos as exportações na Constituição, o acúmulo de crédito faz com que nossas exportações sejam, sim, oneradas, e a gente perde competitividade no mercado externo. Também tem uma organização muito ineficiente da produção por conta desses incentivos regionais. Existem formas mais modernas e eficientes enfim, desenvolver regiões menos favorecidas, menos próximas dos polos consumidores e industriais, já que o Brasil
é um país de proporções geográficas tão enormes e com particularidades que precisam ser endereçadas, sem dúvida, mas não através da forma que a gente vem fazendo nos últimos 30 anos. Bom, tudo isso nos trouxe a esse cenário atual de altíssima litigiosidade e de uma tensão federativa muito grande, né? O que essas duas PECs trazem hoje é a proposta de um IVA que unifica a base de todos esses tributos. Ao invés de eu ter diversos tributos sobre o consumo, eu vou ter um único tributo, incidindo no destino, totalmente não cumulativo, essa base ampla, crédito integral. Eu acabo com discussão sobre insumos, sobre creditamento, bens de uso e consumo, e tenho, de fato, o imposto sobre valor agregado, dentre, enfim, adotado por mais de 168 países no mundo. Muitos países federativos também adotam o IVA, é importante falar isso. Eu fiz recentemente um levantamento, cheguei a 27 países federativos no mundo, dos quais mais de 20 adotam o IVA, poucos deles sale tax, a exemplo dos Estados Unidos, e outros nenhum. Enfim, a gente caminha nesse sentido e acho que isso seria muito benéfico para o Brasil. Os aspectos que o presidente Felipe Santa Cruz levantou com relação à desigualdade que a gente tem no nosso país e essa questão de concentração de renda cada vez maior, são aspectos que devem ser endereçados pela tributação sobre a renda, especialmente. E a PEC 45 e a PEC 110 não abrangeram esses assuntos, elas não abrangem essas questões, mas, sem dúvida, é de extrema importância que em uma reforma tributária ampla a gente tenha também uma proposta, e a gente espera que o governo apresente a sua proposta nesse aspecto. O porquê de um IVA, né? A gente se questiona, fala-se muito, poxa, as duas adotam IVA. O IVA, ele hoje, além de ser adotado por inúmeros países, ele tem uma superioridade técnica por várias razões. Eu posso citar algumas delas do porquê que esse imposto ele é tão adotado ao redor do mundo. O imposto que incide sobre várias etapas da cadeia, ele tem um índice de evasão fiscal muito menor. Você tem várias etapas para fazer a arrecadação, diferentemente do sale tax, que incide só na última etapa e ali na venda ao consumidor final. Ele tem uma fiscalização mais difícil e acaba funcionando em países em que, de fato, a sonegação fiscal é crime, como acontece nos Estados Unidos, e que tem pouco histórico de sonegação. Então, a gente tem essa questão da superioridade, eu tenho a questão do third-party reporting, que se diz, quando você adquire um produto, você está no meio da cadeia, você estimula que esse produto seja adquirido com nota fiscal, com destaque do imposto, porque quem adquire o produto ou serviço, seja o que for, quer tomar crédito, então é necessário que estejam todos dentro da cadeia formal de um IVA, então você estimula também a formalização. Quando eu tenho um crédito integral, esse imposto ele é integralmente repassado ao consumidor final. Então, mais uma vez, eu tenho um estímulo muito grande para que todos os players de todas as etapas da cadeia produtiva estejam formalizados. Então, daí que sai a superioridade do IVA. Muita gente, quando pensa em IVA, pensa no IVA europeu. E o IVA europeu ele é um IVA relativamente antigo. A gente tem inúmeros modelos mais contemporâneos e modernos que, enfim, já enfrentam questões da economia digital e outros desafios da era atual. Então, é importante que fique bastante fixado que o IVA é um imposto atual, é um imposto contemporâneo, e até hoje a gente não conhece na literatura um imposto de qualidade superior para a tributação sobre o consumo. A gente tem algumas divergências entre a PEC 45 e a PEC 110. A maior delas, sem dúvida, é a questão da alíquota uniforme. A PEC 45, pautada nas melhores práticas internacionais, entende que a alíquota uniforme, ou seja, uma única alíquota para todos os setores da economia, traz muitos benefícios pela simplicidade, pela transparência, pela facilidade de se cobrar esse imposto. E a PEC 110 traz a possibilidade, que é muito bem-vinda, especialmente para o setor de serviços,
de termos alíquotas diferenciadas de acordo com a eventual essencialidade do serviço. Esse conceito, na economia, ele é um pouco ultrapassado, porque hoje em dia é muito difícil o Estado estipular o que é ou o que não é essencial para que um cidadão consuma. Então, por isso que a PEC 45 parte do pressuposto de que se tributa tudo igual e depois deve-se fazer justiça fiscal através da devolução para as famílias de baixa renda e, eventualmente, ajustes no imposto de renda para que a gente consiga atingir realmente uma progressividade tributária que é muito desejada, né? Outros eixos que são comuns aos dois projetos, e a gente fala muito isso em relação à PEC 45, pela maior simplicidade que ela traz, é a questão da cidadania fiscal. Esse aspecto é muito importante, porque a gente tem hoje no Brasil, especialmente entre as classes mais simples, que representam mais de 50% da nossa população, uma total alienação do assunto. Né, as pessoas não sabem quanto pagam de imposto, todo mundo que é isento do imposto de renda tem a falsa sensação de que não é pagador de imposto, e isso acaba afastando esse cidadão do debate eleitoral, e a gente fica muito rendido, não se discute carga tributária nas eleições, isso é muito raro, né, o cidadão brasileiro não entende, falou em direito tributário, em geral, né, causa até uma estranheza de que não quer falar sobre um assunto tão complicado, e na realidade a gente tem que conscientizar a população de que todos somos pagadores, não pagamos uma carga tributária baixa no Brasil, para um país em desenvolvimento, pelo contrário, é uma carga alta. Então, quanto mais consciência a gente tiver, mais cobrança a respeito da qualidade dos serviços públicos, a gente também vai ter. Isso é extremamente importante para o amadurecimento da cidadania no nosso país. Um outro aspecto, e aí eu já vou entrar aqui um pouco naquilo que a gente quer ouvir, né, e entender mais sobre a proposta do governo, diz respeito ao federalismo. O que essas duas PECs estão propondo é o fim, de uma certa forma, de um ambiente patricida que a gente tem visto nos últimos anos. A gente, além de acabar com a guerra fiscal entre estados, quando muda a tributação da origem para o destino, que já melhora muito o ambiente, se você cria uma base unificada em que todos tributam a mesma coisa, sem disputa se é serviço ou se é mercadoria, né, como acontece até hoje com a questão de software e tantas outras na economia digital, isso só tende a aumentar agora com a economia digital, você tem um tributo comum, em que há o interesse comum de todos arrecadarem juntos e dividirem o bolo de acordo com a alíquota de cada um. Então, o que se espera de um IVA no Brasil é a promoção de um ambiente cooperativo, né? A gente tem a Agência Tributária Nacional, que seria o órgão responsável pela arrecadação, vem sendo, no âmbito da PEC 45, especialmente do CECIF, essa gestão da Agência Tributária Nacional vem sendo pensada juntamente com fiscais, com representantes de estado, de municípios, para que seja da melhor forma possível, para que todos tenham representatividade e seja também muito funcional. E isso parece bastante contrário a uma proposta em que o governo agora vem com uma unificação de PIS e COFINS e esquece os estados. Isso me preocupa um pouco, porque a gente sabe que a base para aumento de impostos no Brasil é zero, a gente já tem uma carga muito elevada. Então, quando se fala num PIS/COFINS de 12%, e a PEC 45, a exemplo, previa a parte do governo federal em torno de 9% para reaver o que se arrecada hoje, a gente entende que há, sim, uma majoração da tributação, e há também uma menor margem para que, quando os estados, se porventura vierem passar a sua unificação, o seu IVA, estados e municípios, ficará mais difícil de ter a reposição da arrecadação atual através de uma alíquota compatível. Porque se acha 25% muito alto, imagina se a gente for para 30%. Né, se partindo que a União já estará tributando em 12% o PIS/COFINS.
Então, esse aspecto do federalismo é um aspecto delicado. Acho que é um momento realmente de encontrar consensos em que a União seria muito bem-vinda na discussão conjunta da PEC 45 e da PEC 110, né? O que se espera é que ela apresente a sua proposta, assim como os estados o fizeram. É a primeira vez que a gente tem no Brasil um consenso de 27 estados a favor da unificação da tributação sobre o consumo. Então, ainda que a União tenha como predileção um IVA dual, seria interessante ela apresentar isso dentro desse contexto de discussão da PEC 45 e PEC 110, ao invés de correr por fora uma outra proposta. Por outro lado, eu vejo que elas não são excludentes como um todo. É possível que a gente tenha essa unificação atual de PIS e COFINS e que no futuro a gente tenha um IVA, seja ele dual, seja ele unificado, porque a unificação do PIS/COFINS seria imediata e o IVA a gente sabe que tem um período de transição para que seja implementado. E, por fim, acho que um aspecto, um eixo muito importante aqui das PECs, o que se pensa quando se fala em melhoria da tributação sobre o consumo, embora não tenha de imediato a redução da carga tributária que todo brasileiro espera, né, todo empresário também, a gente tem, de fato, a gente vai ter, de fato, o imposto que vai incidir sobre o consumo e não mais sobre a produção. Hoje, quem paga, muitas vezes, o ICMS, em especial o ISS, que não é repassado, é um tributo cumulativo, são as empresas. Quando a gente tem realmente um modelo não cumulativo, integral, com crédito integral, a gente consegue repassar tudo isso para o preço de forma transparente. A crédito integral na entrada e o débito correspondente na saída. Isso fica muito mais claro para o consumidor e o tributo deixa de fazer parte do custo da produção, do preço do serviço e do preço da mercadoria. Com isso, sem dúvida, a gente vai ter, e isso é necessário para o Brasil, uma melhoria do ambiente de negócios. A gente precisa trazer investimento, a gente precisa de segurança jurídica como um todo. O que se vê muito da parte dos empresários e dos investidores, a maior reclamação sequer é a alta carga tributária brasileira, mas é sim a falta de insegurança jurídica, né? Em geral, as grandes empresas não se importam em pagar, desde que tenham certeza de que aquilo que elas estão pagando está certo, que não vai gerar contencioso, litigiosidade, e nem problemas futuros. Infelizmente, no Brasil, hoje a gente vive um cenário contrário, de total insegurança jurídica, e isso tem um custo muito alto para a nossa economia. Acho que esses são os eixos principais, depois eu posso falar um pouquinho mais, mas não quero monopolizar aqui esse debate tão importante, presidente. Vou voltar para vocês. Tá bem. Muito obrigado, professora Lina. Doutor Bishara, como você viu, a professora Lina é defensora da PEC 45, expôs os pontos positivos da PEC 45. Nós sabemos das dificuldades políticas de qualquer reforma, sabemos que a PEC 45 encontra resistência política, principalmente naquilo que talvez seja um dos seus pontos mais modernos, vamos dizer assim, que é a questão da alíquota única. Politicamente, nós sabemos da dificuldade de se aprovar uma proposta com uma alíquota única. Nisso, a PEC 110 é mais flexível, que trabalha com a possibilidade de algumas alíquotas, principalmente para o setor de serviço, que teria uma alíquota diferenciada, e para o agronegócio. E nós temos aí a especulação, eu diria assim, em torno da proposta do governo, que há muito tem se falado da proposta do governo, que vai ser enviada, mas pelo jeito amanhã alguma coisa vai ser enviada, mas como disse o presidente Felipe, não se sabe se vai tratar amanhã dos dividendos ou não. Certo, o que parece é que haverá uma proposta de unificação do PIS e da COFINS com uma proposta de alíquota que estão dizendo de 12%, que aí também é especulação, e não sei se vai ser para amanhã também a nova CPMF, um nome
maldito, o tributo talvez não seja nem tanto, mas o nome ficou amaldiçoado. E eu gostaria, então, doutor Bichara, de passar-lhe a palavra para as suas considerações críticas à proposta do governo, às que tramitam no Congresso, e a sua percepção política do que vai resultar esse processo todo de reforma tributária nos tempos políticos em que estamos vivendo, agravados pela pandemia. Com a palavra, doutor Bichara. Obrigado, presidente Maneira. Alegria, uma honra muito grande estar aqui, podendo me dirigir aos nossos colegas advogados. Saudar a professora Lina Santini. Ao nosso presidente Felipe Santa Cruz mandou uma mensagem aqui, dizendo que, infelizmente, teve que sair, mas sentiu uma honra da presença dele aqui. Nos alegra um pouco. Pessoalmente, me irrita um pouco, porque o regime dele foi muito efetivo, ele está muito magro. Então, ele abandona aqui a classe da turma XL, abandona os amigos, mas tudo bem, está muito saudável, só me causa muita inveja, né? Mas uma alegria grande estar aqui, embora o desafio seja muito grande, que a professora Lina praticamente esgotou o tema com a inteligência e que lhe é peculiar. Então, mas eu vou tentar transitar no pequeno espaço temático que sobrou aqui, mas ainda assim eu tenho algumas reflexões para compartilhar com os colegas, né? O Eduardo disse no começo que a reforma tributária depende de um concerto nacional, né? Eu diria que depende de um concerto com C e de um concerto com S, né? Porque a coisa está realmente muito bagunçada e há um consenso de que a reforma tributária é necessária, mas o consenso termina aí. O Eduardo também comentou que não se deveria fazer a reforma tributária com essa urgência, né? E eu concordo, né? Dizem que não se vai ao supermercado com fome, né? Então é um pouco isso, né? Quer dizer, o que deveria estar sendo feito com base na reflexão está sendo feito no reflexo, né? E acho que a gente não vai num caminho bom. É importante, esse assunto é tão dinâmico que ele realmente tem mudado todo dia. Então acho importante a gente puder fazer assim, rememorar muito brevemente os últimos acontecimentos, né? Como a professora Lina colocou bem, a gente tinha, até semana passada, esse debate posto no Congresso com as duas PECs. A PEC 45 na Câmara dos Deputados e a PEC 110 no Senado Federal. E aparentemente, a gente caminhava para uma solução de consenso na medida que o Congresso havia instaurado uma comissão mista, né? Para analisar, então, a PEC carinhosamente apelidada de 155, né? A soma da 110 com a 45. Mas, para nossa surpresa, na semana passada, o Congresso dá um cavalo de pau, aparentemente desmonta essa comissão mista, e o senador Davi Alcolumbre diz, então, que o Senado não vai mais participar daquele debate. E aí, acho que deu-se uma certa perplexidade na comunidade tributária, porque a Câmara segue apreciando a PEC 45, malgrado o presidente Davi Alcolumbre já tenha dito que quando aquilo chegar no Senado, não vai acontecer nada. E, por outro lado, o Senado aparentemente acena com uma concordância à proposta do governo. Vamos falar já nessa proposta do governo. Mas disso resulta a conclusão que a PEC 110 aparentemente foi abandonada, ou pelo menos parcialmente abandonada, e a PEC 45, embora... Mas essa colagem não foi. É bom, papel. O deputado se junta a nós, presidente. Deputado Boa Aguinaldo. tarde, deputado. Boa tarde. Boa tarde, deputado. Aqui é Eduardo Maneira, sou o presidente da comissão. Nós já iniciamos a live porque estava marcada para um pouco mais cedo. O doutor Bichara, que é procurador tributário da OAB Nacional, está fazendo a exposição dele e logo em seguida vou passar-lhe a palavra, deputado. Muito obrigado aí por a sua presença, sei que a agenda está sobrecarregada, mas o senhor vai falar para muitos advogados aflitos no Brasil todo com essas propostas que estão sendo soltadas na imprensa, mas que a gente não sabe o que tem de concreto, o que não tem. Queríamos ouvir a sua voz apaziguadora, deputado, mas peço para o senhor aguentar um minutinho, esperar uns minutinhos. Por favor.
Minhas desculpas, por favor. Deputado Aguinaldo, eu já ia ser muito breve para lhe aguardar, mas agora que Vossa Excelência entrou aqui, eu vou ser mais breve ainda, porque todo mundo quer lhe ouvir, ninguém tem a menor atenção no que eu vou falar, então eu vou tentar fazer um sumário ainda mais breve, porque a ansiedade aqui por lhe ouvir é muito grande, né? Então, eu ia dizendo que na semana passada deu-se aparentemente essa confusão política com a notícia da chegada da suposta proposta do governo e de um certo esfriamento do debate sobre as PECs, né? Então, o que eu queria consignar muito brevemente é que acho que isso é de se lamentar, né? A gente pode gostar mais da 45, gostar um pouco mais da 110, pode ter críticas às PECs, eu tenho algumas críticas às PECs, mas acho que o assunto estava evoluindo, né? Eu acho que o assunto tinha muita maturidade, né? Todos os setores da sociedade civil apresentaram suas considerações ao Congresso Nacional. Na PEC 110, o texto base foi revisto para incorporar boa parte daqueles argumentos. Na PEC 45, tenho certeza que o deputado Aguinaldo ia examinar todas as sugestões de emenda abertamente, como tem que ser feito o debate numa democracia. O parlamento realmente estava fazendo aqui, a meu ver, um belo trabalho, evoluindo numa discussão madura, consciente, técnica sobre a reforma, né? E aí, veio o governo semana passada, e só para a gente fazer aquele rewind dos acontecimentos, como eu comentei, e apresenta uma proposta que, assim, com respeito ao ministro Paulo Guedes, não pode ser chamada de reforma tributária, né? O que o governo quer fazer é como a gente pintar paredes da casa e dizer que fez reforma, né? E aquilo consiste, mal e porcamente, num aumento de carga tributária, né? A ideia da CBS, que nada mais é do que a fusão de PIS e COFINS com uma alíquota de 12% e supostamente uma tomada de crédito mais ampla, é uma ideia muito velha, né? Uma novidade com cheiro de naftalina. E isso estava pronto desde a época do ministro Guardi, do governo Temer, né? Até na época circulou um PowerPoint com essa ideia, mas aquilo não aconteceu. Mas isso é muito velho, né? E consiste basicamente em aumento de carga. Vamos falar português claro. A ideia é aumento para 12% e fim do regime cumulativo, que, como os colegas bem sabem, ainda servem para inúmeros contribuintes. Por exemplo, quem está no lucro presumido, e N setores, né, como, por exemplo, a Receita de Telecomunicações, a Receita de Construção Civil e a todo aquele rol de contribuintes do artigo 10 da Lei 10.833, né? E, naturalmente, sobretudo no que tange aos prestadores de serviço, esse é um momento da veia, porque ninguém tem crédito, né? Qual é o crédito que tem um médico, um advogado, um contador, considerando que folha não gera crédito? É mínimo, né? O que? Toner de impressora? É uma coisa ridícula. É claro que isso é um aumento na veia, né? Então, acho que essa ideia de reforma, entre aspas, posta pelo governo, é uma tragédia, né? Claro que a gente tem aqui, hoje, a triste circunstância de ter que ficar comentando no notícia de jornal, porque não aparece a proposta, né? Eu espero que amanhã essa proposta chegue como prometido pelo ministro Paulo Guedes. Agora, se consistir nisso, eu acho que essa proposta deverá ser alvo de um duro combate por parte da sociedade civil, porque é impossível que, se num momento desse, queira se aumentar de 3,65% para 12% tributação de prestadores de serviço, o setor que mais emprega no Brasil hoje, né? Nós estamos com um índice, a gente viu na semana passada o triste número de mais de 50% de brasileiros em idade adulta desempregados, né? Então não é possível que no momento desse a gente queira aumentar a carga tributária de prestador de serviço. E não é só isso. A ideia da tributação do dividendo, isso é uma coisa que tem que ser dita, eu acho que tem sido pouco debatido. A ideia em si é muito boa, claro. Em vez de se tributar 34% para quem está no lucro real, se tributa 20% com 15%, por exemplo, no dividendo. Né? Dá mais ou menos 34%, 35%. O problema é que, naturalmente, os 15% sobre dividendo devem vir acompanhados de uma redução da tributação corporativa, de 34% para 20%. Ótimo! Quem deixar o dinheiro no caixa da empresa, gerar emprego, etc., vai ter uma tributação menor. É muito justo. Acho que a ideia é ótima em termos de política tributária. Mas ninguém fala no presumido. É como se esse rol de contribuintes fosse invisível. Ora, esses contribuintes já pagam 15% de carga total. Então, se você agrega mais 15% do dividendo, nós estamos indo para 30%. Quer dizer, não é possível que alguém em sã consciência imagine que seja razoável aumentar o imposto de renda de 15% para 30% e o PIS/COFINS de 3,65% para 12%, porque não há prestador de serviço que vai poder conviver com isso. Então, essa proposta do ministro Paulo Guedes é uma bomba de sucção
que não vai drenar, vai matar os contribuintes prestadores de serviço no Brasil. Tudo bem que nas PECs a gente tinha um aumento relevante de carga tributária para prestadores de serviço. Isso precisa ser dito, é verdade. Mas, por outro lado, havia aquela compensação da conta geral, né? Por exemplo, telecomunicações, combustíveis, energia elétrica iam sofrer uma redução de tributação, vai ficar na alíquota básica, que seria de 25%. Então, eu sei que aquilo ia aumentar a carga tributária do prestador de serviço, mas, ao menos, ia aumentando naqueles 10 anos do modelo da PEC 45 e com a redução de outras despesas cruciais. Então, seria bem menos danoso para os contribuintes. Ou nós podemos também gostar do modelo da PEC 110, né? Acho que é como a Lina falou. A PEC 110, embora talvez ela não seja tão hermética, ela é um pouco tropicalizada, né? Ela concebe algum calibre, algum ajuste, né? Alguma calibragem na alíquota, para que a gente também não mude do dia para a noite. Tudo bem, nós podemos discutir se é melhor a 45, se é melhor a 110, isso aqui rende horas de discussão. O que não dá para a gente aceitar é que o governo federal queira fazer só a reforma dele, queira aumentar só PIS e COFINS, de novo, roubando, que é disso que se trata, os estados e municípios. E não se esqueçam que, em termos de CBS, nós estamos falando de um tributo que não é repartido com os outros entes federados. Então, isso se limita a um aumento de carga puro e simples, né? Eu acho que a gente tem que realmente lutar com toda a ênfase contra isso. E só para concluir, tentando cumprir minha promessa de ser breve, um outro assunto que volta e meia surge é a questão da CPMF. E aí, um ponto para a gente ser claro. Não existe ideia de tributação de comércio eletrônico. Isso aí é uma bobagem que o ministro Paulo Guedes fala. Como ele é um homem muito inteligente, eu não posso crer que ele fale isso por desinformação. Eu acho que ele fala isso para gerar confusão, né? E não adotar o nome CPMF, aparentemente, cujo debate está interditado pelo presidente da República. Então, na prática, a proposta é de CPMF. Vamos deixar isso bem claro. Eu tenho aqui as contas. Comércio eletrônico, no dia pico desse ano, rendeu 0,67 bilhão. Ou seja, se multiplicar 365, dá mais ou menos 260 bilhões. A Folha sozinha dá 327 bi de arrecadação. Então, entendam o seguinte, o número do comércio eletrônico todo é inferior à arrecadação da contribuição de Folha. Evidentemente que não se trata de tributar comércio eletrônico, isso não tem nada a ver com a discussão de digital tax que o mundo inteiro hoje trava. Isso é CPMF pura e simples. E um outro dado importante, para que se cubra a arrecadação da contribuição previdenciária, é necessário 327 bilhões de reais. Para atingirmos este número, a alíquota de CPMF, está no estudo do professor Zé Roberto Afonso, teria que ser de 1,1. Então, nós podemos até achar a CPMF uma ideia boa. Eu confesso a vocês que no drama de desemprego que nós estamos vivendo no Brasil hoje, eu acho que uma CPMF para desonerar parte da folha é uma boa, tá? Aí você, mas CPMF é regressivo, é um imposto ruim. Concordo com tudo isso. Só que o momento é o seguinte, o paciente está no CTI. Então, o paciente tem um infarto, está no CTI. Nós podemos recomendar que ele faça exercício físico ou podemos botar um stent. Nesse momento tem que ter um stent, né? Então, eu acho que a gente colocar uma CPMF baixa, por exemplo, 0,2 ou 0,3, para desonerar as duas, por exemplo, a folha de quem ganha até 2 salários, acho que é uma boa ideia. Uma ideia, de novo, emergencial. Agora, o que não dá é para o ministro Paulo Guedes ficar dizendo que a CPMF vai cobrir a desoneração total da folha, porque não vai. Aí é uma questão de matemática, né? Eu acho que ninguém pode imaginar que a CPMF pode ter uma alíquota de 1,1 para cobrir toda a contribuição de folha. Isso não vai acontecer, né? A gente tem juros de 3% ao ano, vai ter CPMF de 1%? Não dá, isso é impossível, né? Agora, então, essa falta de clareza numérica nos debates é uma coisa que incomoda muito e a gente espera que o governo federal apresente alguma coisa realmente mais palpável, né? Mas eu teria ainda muitas outras contribuições, mas eu não quero atrasar mais a exposição do deputado Aguinaldo, que evidentemente é o que todos nós esperamos, que não só suas palavras, mas quem sabe um alento que ele possa nos dar aí, alguma novidade de que a PEC 45 vai ser retomada, ou coisa que o valha, de maneira que eu agradeço, presidente Maneira, aí, a atenção, a paciência dos colegas, e fico por aqui por enquanto. Obrigado. Obrigado, doutor Bixara. Deputado Aguinaldo Ribeiro,
relator da PEC 45 na Câmara dos Deputados. Muito obrigado pela presença, deputado. A vida do relator da PEC 45 já não devia estar fácil antes da pandemia, agora deve ter ficado mais difícil. Deputado, grande parte da sociedade, principalmente as pessoas que têm um conhecimento de direito tributário, sempre tinha uma expectativa grande da reforma tributária na simplificação e modernização na tributação do consumo. O Bichara que gosta de carro, eu diria que nós, o Brasil, nós estamos andando de Kombi em tempos que se fabrica Tesla, né? Está se fabricando um carro elétrico, Tesla, nós estamos andando de Kombi e parte da academia achando que está bom, que está ótimo andar de Kombi, sendo que tem opções melhores. Mas o Bichara colocou bem a questão política, tem uma PEC tramitando na Câmara, uma PEC tramitando no Senado, havia uma comissão mista que, salvo engano, Vossa Excelência também era o relator dessa comissão mista que buscava convergência entre as duas propostas, que tem muito mais ponto de convergência do que divergência, seria possível, mas aí mudou tudo e finalmente parece que tem uma proposta do governo. Nós queríamos ouvi-lo, deputado, para saber a quantas anda a tramitação dessas PECs, a possibilidade de convergência e se a proposta do governo atrapalha, ajuda ou é neutra na tramitação das propostas de reforma tributária que tramitam no Congresso Nacional. Mais uma vez agradecendo a disponibilidade de Vossa Excelência, passo-lhe a palavra. Muito obrigado. Obrigado, presidente Maneira. Queria cumprimentar também o Bichara, doutor Bichara, que fez aí eu peguei parte da sua fala, mas uma fala muito realista, né, do momento que nós estamos vivendo. Cumprimentar os demais que nos antecederam, pedir desculpas, porque além da relatoria da PEC 45 e na comissão mista, a gente também tem a função de líder da maioria e nós estamos hoje tentando fechar um acordo para se votar a reforma do Fundeb, né? Então, é um tema extremamente complexo. Eu estava ali participando de uma reunião, finalizando, peço desculpas por não ter chegado na reunião, não é costume meu, eu gosto de chegar no horário. Mas, sem mais delongas, eu queria dizer que nós estamos fazendo um breve resumo. Nós tivemos um momento ali no período pré-pandemia em que instalamos a comissão mista, né? E ela significou uma sinalização política de que as duas casas estavam, de forma simbólica, tendo ali o debate das duas PECs, no ambiente em que já participassem tanto os parlamentares da Câmara quanto os parlamentares do Senado Federal. E a ideia era exatamente fazer um pouco o reprise do que nós fizemos na PEC da Previdência, onde, de uma forma diferente, nós tínhamos na comissão especial da Previdência uma comissão de senadores que acompanharam o trâmite aqui na Câmara dos Deputados. E quando ela chegou no Senado, obviamente foi muito mais rápido a votação, a tramitação da PEC. E esse foi o objetivo da criação da comissão mista. Nós tivemos, só para lembrar, na comissão especial, nós aprovamos o nosso plano de trabalho, foram ouvidos em audiências públicas, né, todos os requerimentos que foram aprovados, as pessoas que estavam ali propostas pelos requerimentos do plano de trabalho, e faltou apenas, por óbvio, o governo, que era o primeiro convidado, mas que, em razão de, naquele momento, e aí eu estou falando há cerca de mais de um ano, né? Não me lembro o dia exato da instalação, aliás, até eu vou ter que recordar ter na ponta da língua essa data, e não foi possível por razões óbvias. Na comissão mista estava prevista a segunda audiência pública, seria com o Ministério da Fazenda. Em razão da pandemia, se postergou
essa audiência pública, por óbvio, né, de priorizarmos as matérias relativas ao enfrentamento da pandemia, seja no âmbito das matérias sanitárias, né, que tratavam da questão de saúde, quanto às matérias relativas às questões econômicas. Então, isso ainda nós estamos votando, várias matérias, mas a grande maioria já foi apreciada pelo parlamento. Aliás, só para registrar, saiu uma matéria no Estadão na semana passada, de que de cada 10 propostas aprovadas, 9 foram elaboradas pelo próprio parlamento, a exemplo do auxílio emergencial, que foi uma iniciativa do deputado Eduardo Barbosa, né, que foi aprovada e sancionada pelo presidente da República. E agora se vem esse retoma, né, a necessidade do debate. Nós tivemos um momento de clara expansão fiscal por conta da pandemia, um movimento em que todos os países foram obrigados a fazer esse movimento, que tem coisas, afinal de contas, que só a União, de fato, pode enfrentar. E nós temos aí uma relação hoje de dívida PIB, que alguém projetava que seria de 90%, outros de 100%, né, já. E por essa razão é que todos nós temos a conclusão de que, de fato, agora é que se necessita mesmo de uma reforma no sistema tributário. E eu acho até que ela deve ser, e aí é um ponto de vista pessoal meu, ela agora deve ser, de fato, mais ampla, né? E não só na tributação sobre o consumo, que era o que partia a PEC 45 e a PEC 110, mas também em outros pontos que nós devemos avaliar, seja na questão da renda, que aí falou o professor Bichara, com todos os cuidados e precauções que se precisam ter, né? Mas do ponto de vista de a gente ter progressividade, e sejam em relação aos pontos que nós precisaremos, de fato, enfrentar, já que tem um debate aí agora posto de renda básica, né, de determinadas políticas que você vai ter que enfrentar essa discussão. Nós temos a nossa visão de, na verdade, eu acho que é fundamental, é importante, vem numa hora boa, essa posição do governo de colocar a sua proposta, né? E aqui eu não entro nem no mérito da proposta, porque eu estou até por prudência, né, só comentarei a proposta quando ela chegar de fato. Porque já houve tanta especulação, né, que a gente fica virando, né, comentando e debatendo coisas que podem nem existir, né, de fato. Então, eu acho que a prudência nos recomenda que a gente aguarde o dia de amanhã. Eu acho que amanhã o ministro estará fazendo um gesto ao parlamento e trazendo a sua proposta, mas, sobretudo, não é nem fazendo um gesto ao parlamento, é fazendo um gesto ao país, né? Porque, de fato, essa proposta nós já deveríamos ter avançado bastante num tema tão importante e relevante que é a reforma tributária, como também nós já deveríamos ter enfrentado a reforma administrativa, né, que talvez a gente está falando aqui de expansão de gasto fiscal, esse é um tema também que já deveríamos ter enfrentado essa reforma. Mas o que é que nós estamos aguardando? Que amanhã se coloque no debate o governo, porque o governo ficou sempre... É bom a gente lembrar que, como foi falado aqui pelo professor Bichara na questão da CPMF, nós tivemos o secretário do Tesouro demitido exatamente por propor um posto desse, né? Então, o próprio governo não admitia a questão da colocação de uma CPMF. E por essas razões, nós estamos assim avaliando, né, em aguardarmos amanhã a apresentação da proposta, que deve ocorrer, e eu espero que ocorra, né? Porque aí, se não ocorrer, aí, de fato, a gente tem que fazer uma reflexão, né? Mas vamos aguardar amanhã, o dia de amanhã, um dia que pode se transformar num gesto importante para esse debate.
E aí, sem entrar no mérito, porque não sei o que de fato virá, se é uma simplificação tributária como essa, que de fato vem sendo discutida até mesmo antes do governo Temer, né? Essa era aquela simplificação tributária que a gente tinha, eu era líder do governo Temer, quando se colocou em pauta e ela tinha uma resistência, né, a ser vencida exatamente por não enfrentar outros temas, né, para você equalizar esse sistema que nós temos hoje. Mas eu não sei se é isso que vem. Se for isso, ela também o que eu quero aqui colocar é que é importante que venha, né? Porque aí a gente vai debater, né? E o governo senta na mesa para esse debate com o parlamento e com a sociedade brasileira de uma forma definitiva, seja com os demais entes federados que estão participando desse debate. E quando eu digo estão, é porque fizeram, inclusive, emendas à PEC 45 e à PEC 110, então eles já estão trabalhando nesse debate, e é importante que o governo federal se coloque, se ponha no debate. E a partir de amanhã a gente faz aí uma avaliação, a partir da quarta-feira, daquilo que de fato é a proposta que o governo está trazendo. Eu acho que, se for essa, ela não é uma proposta que é acoplável, né, à proposta do IBS, né, porque ela já está contida, na verdade, no IBS. Aí eu acho que a partir daí nós fazemos um aprofundamento desse debate. E um outro ponto importante também, que é para a gente colocar, que eu acho relevante, é que fica todo mundo fazendo o debate, o enfrentamento desse debate, dessas propostas, como se as propostas fossem imutáveis, né? Como se o que foi colocado aqui pela PEC 45 ou pela PEC 110, ela só poderia ser aprovada assim, né? Parece isso. A gente vê muitas manifestações colocadas como se você não pudesse fazer esse ajuste. E a gente sabe, quem conhece, o certo aqui, eu sei que todos os senhores conhecem, uma proposta que tramita no Legislativo, ela sempre é apresentada de uma forma e ela é aprimorada, né, pelos parlamentares, exatamente num debate que é feito, que é travado com a participação dos parlamentares e com os setores representativos da sociedade brasileira na construção dos diversos temas. Então, não será assim, não será diferente nesse debate da reforma do sistema tributário brasileiro. Eu acho que agora é que está na hora da gente aproveitar essa oportunidade. Parece paradoxal discutir uma reforma do sistema tributário no momento de agudização do quadro fiscal brasileiro, mas me parece exatamente o contrário. Eu enxergo como uma oportunidade de nós reformarmos um sistema que é extremamente complexo, é perverso, é nocivo ao país, por uma razão muito simples. É que hoje nós temos um mundo que é altamente, vamos dizer assim, veloz na concorrência, e no mundo você não tem mais fronteira, né? Então, é um debate de nacionalização, de nacionalismo, melhor dizendo, versus globalização, né? Então, eu acho que é aí que nós temos que avançar para reduzir a competitividade, reduzir o custo, né, que nós temos, o custo Brasil, melhorar o ambiente de negócio, a competitividade. E, enfim, eu tenho a convicção de que, se nós estivermos juntos, trabalhando em conjunto, eu acho que vamos avançar por uma reforma do sistema tributário brasileiro que seja mais justo, que seja mais transparente, mais simples. Deputado, queria aproveitar, como hoje é segunda-feira, a proposta vai ser apresentada amanhã e teremos mais clareza a partir de quarta, mas então nós vamos ter que trabalhar um pouquinho com conjecturas. Eu vou pedir aqui um pouco a sua paciência, porque eu gostaria de ouvi-lo mais um pouco. O seguinte ponto: se vier a proposta do governo tal como se está se anunciando, eu não sei, aí é uma questão, o senhor como parlamentar vai saber dizer, a fusão de PIS e COFINS
me parece que não precisa de uma emenda constitucional para fazê-la, pode ser por meio da legislação infraconstitucional. Sim. Bem como, eventualmente, a criação dessa contribuição que parece CPMF, mas não é CPMF, etc., ela talvez pudesse vir por meio de proposta de lei complementar, projeto de lei complementar, no exercício da competência residual, porque hoje nós não temos, ou seja, partindo da conjectura de que a proposta do governo não venha por uma proposta de emenda constitucional, mas por meio de uma legislação infraconstitucional. A PEC 45 fica em compasso de espera ou pode caminhar paralelamente ao exame da proposta do governo? Quais são as convergências e divergências possíveis entre essa proposta do governo, partindo que sejam esses dois pontos, unificação do PIS e da COFINS e a criação da CPMF pela legislação infraconstitucional? Isso impede o avanço da PEC 45 com as alterações que possam vir a ocorrer, fruto do debate que o senhor está dizendo que deve ocorrer, e como certamente é salutar que ocorra. E aí eu coloco mais uma questão, dizendo para a classe dos advogados, tanto a PEC 45 quanto a proposta do governo, acho que sobrecarrega a carga do prestador de serviço. Sobre isso, gostaria de ouvir a posição do relator. Bom, primeiro eu quero dizer que eu acho que o debate que está posto é de reforma do sistema tributário, né? Então, a visão que nós no parlamento temos é o esforço que você fará para qualquer tema desse é numa visão mais ampla, né? Então, eu acho que a contribuição do governo com aquilo que ele apresentar por norma constitucional ou infraconstitucional, eu acho que se dá dentro de um contexto de uma reforma do sistema como um todo. Tem muita coisa, por exemplo, que mesmo nas propostas que nós estamos discutindo, né, da PEC 45, a rigor não precisariam nem ser feito por comando constitucional, né? Nós poderíamos resolver na legislação infraconstitucional. Mas eu acho que isso aí vai ser consequência daquilo que nós entendemos nessa visão ampla de reforma, né? Ou seja, a gente tratar da tributação sobre o consumo. Nós temos, na proposta da PEC 110, já algumas coisas que vão além, né, da PEC 45. Ali você trata de PVA, chamam de PVA, né, sobre aeronave, sobre embarcações. Então, se fala na possibilidade de transmissão de ITCMD. Então, você tem uma série de coisas que estão postas, né? Então, eu acho que a gente fazer essa avaliação de uma forma geral, depois você decide qual o endereçamento, vamos dizer, que se vai colocar. Mas eu entendo e defendi isso em tudo, que qualquer mudança, por exemplo, sobre, vamos lá, se for tratar, tem um debate no Senado em cima de tributação dos lucros e dividendos, que aqui o Bichara também colocou, na sua fala eu ainda peguei essa parte. Então, é lógico que tudo que a gente for mexer em tributação, você pode contribuir no sistema para que você redistribua a carga, né, e que você equalize, porque nós vivemos um dilema de que nós precisamos de mais recursos, né, mas nós não podemos aumentar a carga tributária. Se eu pudesse abrir o capítulo 1 da PEC, seria assim: não haverá aumento de carga tributária. Ponto. Eu acho que isso é fundamental, porque eu não acredito que essa seja a solução se nós não mudarmos estruturalmente o nosso país, que é muito cômodo, né? A gente não precisa de
de gestão, se apenas você diz, olha, eu estou com... Imagina se nas empresas brasileiras, né, você tivesse assim, olha, eu estou com um problema aqui, vamos aumentar aqui o meu markup, eu vou aumentar, e você vender, se isso fosse lei, essas coisas não funcionam assim. Eu acho que é uma equação muito simplória para a complexidade de um sistema que foi construído anos e anos para gerar o que hoje a gente tem de distorção. Então, eu aposto numa reforma tributária que você possa ter um impacto positivo na nossa economia, você reduza essa insegurança jurídica que a gente tem hoje, né? Sobretudo, imagina você tratar de tributação no consumo e não enfrentar o ICMS. Na minha visão, eu estou fazendo quase nada do ponto de vista estrutural, né? Porque eu acho que é isso que é o problema do nosso país. E aí, essa história de dizer que não, é muito difícil, olha, eu acho que nós estamos vivendo um momento em que os próprios estados brasileiros, né, têm se manifestado pela necessidade de fazer essa reforma, porque esse sistema hoje já está se tornando nocivo até para quem defendia não se mexer no sistema tributário brasileiro. Agora, as outras questões que nós temos, os outros desafios, que às vezes são colocados como... até se mistura, né? Porque vieram me perguntar sobre o que é essa tributação digital. Eu digo, eu não sei. Estou esperando que se coloque para... O mundo está tentando construir uma solução para tributar essa nova economia, né? Nós estamos com um debate na OCDE, vocês estão acompanhando. Nós temos desafios que ainda não são, inclusive, aceitos, porque a gente sabe dos tantos interesses que estão aí envolvidos. Mas, assim, acho que nos cabe ser usados para avaliar um pouco essa nova relação que está existindo, assim como também eu acho que, por exemplo, nós vamos ter que tratar de uma nova relação trabalhista, na minha concepção, porque você tem hoje uma mudança de comportamento, né? Uma mudança e nada disso está previsto, né? Essa história de home office, boa parte dela vai ficar, e o parlamento vai ter que regular isso. Como também boa parte desses hábitos de consumo já foram modificados, até ampliados nessa pandemia, né? Ou seja, coisa que ia acontecer e, na minha opinião, já iria acontecer no futuro próximo, agora já aconteceu, né? Vamos dizer assim, e nós vamos ter que avaliar como você fazer essa tributação de uma base arrecadatória que migra também, que a gente sabe que a base arrecadatória do ICMS ela vem também numa curva descendente, enquanto você tem a base do ISS crescendo, porque o setor de serviço vem crescendo e crescendo muito, e vai crescer muito mais, não tenho dúvida disso. Eu acho que a gente tem que sempre enxergar a ótica da reforma olhando o todo, porque tudo isso vai servir de calibre para que nós possamos utilizar essas ferramentas para distribuir tanto base de contribuição como carga. Eu acho que essa é a nossa visão, com responsabilidade, porque você tem, por exemplo, tributação do lucro. Você tem tanto detalhe que se a gente for entrar agora vai perder tempo com detalhe, mas você pega, sei lá, construção civil, que você tem patrimônio de afetação, você pega holding, que é sócio de sócio de sócio, que se você sair tributando, como é que fica isso? Então, são coisas que a gente tem que calibrar bem, se evoluir para isso, para que não haja distorção no sistema que a gente quer melhorar, né, e simplificar, e que a gente não crie um sistema que seja complexo, porque senão nós não estamos fazendo nada. E outra coisa que também está na minha visão como cidadão, né, mas que vai influenciar como relator, é o seguinte: eu estou querendo criar um sistema que seja um sistema de regra,
e não sistema de exceção, né? A gente hoje tem um sistema de exceção. Você tem que todo dia estar acompanhando portaria disso, resolução daquilo, porque você vai mudando o sistema todo dia. Eu acho que a simplificação é isso, é que você crie regra que possa ter uma aplicabilidade fácil, né, de alta aplicação, e que você possa diminuir, vamos dizer assim, essa hermenêutica do auditor fiscal lá na ponta e o poder discricionário dele decidir, à luz da lei, o que é que está escrito ali. Eu acho que é isso esse será o nosso desafio, né, de fazer uma lei simples também, que seja direta, que seja objetiva, que seja, vamos dizer assim, esclarecedora, né, para que nós não tenhamos aí um regime de mais exceção. Tá bem. Muito obrigado, deputado. Eu gostaria de saber se o doutor Bichara gostaria de fazer alguma pergunta ao deputado, aproveitar a oportunidade, doutor Bichara, para fazer algum questionamento que talvez ainda não tenha sido abordado. Gostar mesmo, eu gostaria de fazer vários, mas eu vou tentar escolher um só, né? Deputado, desculpe se eventualmente estou sendo insistente, mas eu peço a sua compreensão aí no sentido de entender que hoje o Brasil inteiro está ansioso com esse assunto e o senhor é depositário das nossas esperanças, né? Então eu vou me permitir aqui insistir um pouco e me desculpe. Desculpe se eu faço estuário de desesperanças, mas, enfim. A questão é a seguinte, eu queria voltar num ponto que o Eduardo colocou, e o senhor colocou também muito bem, que a proposta do governo, se vier nos termos que é anunciada, né, a CBS de 12%, seria acoplável à PEC 45. Eu acho que é acoplável... Não com essa alíquota aí, né? Tá bom. Que dizem que está vindo, né? Pois é, mas era isso que eu ia perguntar, porque se vier com essa alíquota, aí nós vamos para o IBS de mais de 30, né? É por isso, sabe, que eu estou aguardando que venha, né? Para a gente poder fazer essa avaliação em cima do que de fato seja concreto, né? Tá bom. Tá. Desculpa. Não, era isso. O meu ponto era só esse. A minha pergunta era só essa, é a questão da alíquota, né? Mas não, já... ela é acoplável do ponto de vista conceitual, porque ela une impostos. Então, está lá contemplada tanto na PEC 45 quanto na PEC 110. Então, ela é acoplável. Agora, eu não sei qual é o teor dessa proposta de CBS, né? Isso que eu acho que é importante a gente receber esse projeto de lei. E olha que eu não fiz nem a própria CPMF, que está, vamos dizer, disfarçada, né, de outros apelidos, né? Isso é como disfarçar, eu brinco muito, eu digo, isso é como disfarçar a Centrão, né? O cara diz, aqui é um centro democrático, eu digo, rapaz, não adianta, o apelido que você botar vai ficar Centrão, né? Então, eu acho que tudo o que se colocar, eu acho que coloque. Eu acho que o governo tem que colocar. Se ele quer propor se o governo reviu os seus conceitos e acha que agora tem que ter uma CPMF, ele coloca. Agora, discutir aquilo que você falou, um imposto sobre movimentação financeira, uma Selic de 2,25%, e você propor algo, seja o que for, um imposto que é altamente cumulativo e em cadeias longas, isso tem um efeito devastador, né? Você incluir isso, por isso que eu defendo sempre que se olhe sempre o sistema como um todo, né? E se é um imposto para cobrir determinadas coisas, eu tenho mais medo ainda, porque nós somos o país do provisório que vira permanente, né? E geralmente esse imposto que é criado para uma destinação termina em outras que a gente não sabe quais são, por conta da mistura que se faz na hora da execução orçamentária. Quer dizer, o Brasil se habituou a utilizar do seu regime tributário, né, do seu sistema tributário, para fazer política pública.
Então, você atrela o seu orçamento para fazer incentivo à indústria, para fazer política social, né, para fazer combate à desigualdade social. Então, tudo isso eu acho que é um pouco de discussão com a sociedade para a gente decidir qual é o caminho. Quer dizer, cada vez que eu faço isso, eu vinculo o orçamento que a gente tem. E você perde espaço fiscal para poder decidir daquele bolo, daquele saldo, vamos dizer, que sobra entre receita e despesa, você decidir onde investir. E a gente criou, ao longo desse tempo, um orçamento vinculando receita. Né? Então, praticamente, os governos que vierem agora e depois, se não houver uma mudança também conceitual no orçamento fiscal, tem sempre um espaço muito pequeno para a sua decisão de como o governo decidir onde investir. Então, eu acho que são discussões que, apesar de não estarem diretamente ligadas, mas suas repercussões estão, né? Porque aquilo que você decidir aqui, você vai influenciar lá. E por isso que eu defendo sempre um debate que seja pleno, porque senão já você trata de imposto na renda, né? Criou um conceito aqui no imposto indireto, né? No imposto sobre consumo, e depois você não tem equilíbrio entre um e outro. Né? Então, eu acho que esses são desafios para a gente enfrentar agora na reforma. Deputada, professora Lina, para suas considerações finais que podem ser convertidas em alguma indagação para o deputado. Vamos aproveitar da presença de Sua Excelência. Bom, prazer estar aqui com o senhor, deputado Aguinaldo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu faço coro com a sua leitura de que um momento de crise como esse é uma oportunidade, sem dúvida, para a gente passar uma reforma importante para o país. Eu relembro aqui um estudo recentemente publicado pela LCA, que o Bernard Api divulgou bastante, do Braulio, em que demonstra o crescimento de 20% do PIB aí dentro de 15 anos. Então, o API tem utilizado, inclusive, esse estudo para se referir à possível solvência ou não do Brasil pós-pandemia. Né? A gente vive realmente um momento muito crucial da nossa economia. Estamos aí com essa oportunidade de passar uma reforma estrutural que tem o potencial de nos trazer crescimento e tão necessário no momento. Então, faço coro aí da sua avaliação, deputado. E aí, pegando um pouco carona nessa última fala, nessa pergunta do Bichara com relação à possibilidade do acoplamento dessa reforma do PIS/COFINS, a CBS dentro do MIBS, eu queria escutar um pouquinho o senhor, qual que é a minha percepção e a minha cautela, como eu vejo essa proposta. Apesar de não achar também que são excludentes, acho que é muito possível de que seja acoplada. O que mais me preocupa com relação à alíquota é especialmente o conflito federativo que um movimento como esse causa, né, em que a União resolve um problema seu, deixando de lado o ICMS, sem dúvida, e, além de tudo, acaba comendo um pedaço da base tributável cuja receita seria destinada a estados e municípios. A gente já tem hoje, apesar do consenso dos estados, a gente já tem uma resistência dos grandes municípios, que são justamente esses entes que têm essa perspectiva de aumento de arrecadação e uma possível queda, embora eles desconsiderem o crescimento da economia. A gente não pode desconsiderar isso também. Mas, enfim, como o senhor vê isso dentro da questão do federalismo brasileiro, como trazer um consenso para a gente equalizar esses interesses e essas forças e voltar para aquele cenário colaborativo que a gente tinha antes da pandemia, de Câmara, Senado e todas as instâncias da nossa federação em conjunto por esse bem maior. Bom, Lina, obrigado pelas considerações. Eu acho que é importante que você coloca como reflexão a todos nós. Eu tenho me esforçado bastante com
com o presidente Davi, com o presidente Rodrigo, para manter diálogo. Eu acho que se você não manter o diálogo, você não vai conseguir. Parlamento vem de falar, né? A gente tem que manter isso permanentemente. Eu acho, desde o início, a resistência dos grandes municípios ela já se dava quando a discussão da PEC 45. Eu, pessoalmente, fui a São Paulo, inclusive com o professor Bernard Pi, esteve comigo lá junto com o prefeito Bruno Covas, com os seus secretários, o Felipe do Chateau, o Mauro Ricardo e membros da sua equipe. E eu acho que tudo isso, eu acho que é possível de você construir um cenário de convergência. É óbvio que numa federação, e é legítimo, né, cada um vai defender o seu interesse. Então, primeiro a gente tem um temor, que é o temor da mudança. Né? Quando você fala em mudar uma coisa que vem aí, sei lá, desde 65, né? Eu não era nascido nessa época, então é uma coisa que, quando se fala em mudar, as pessoas têm certa resistência a tudo, né? Na vida é sempre um movimento, vamos dizer assim, um movimento de incômodo, né? A mudança, porque você sai daquela zona de conforto, daquela zona de previsão que você já tem, né? Mas esse é o momento que, de fato, nós precisamos enfrentar isso. Eu acho que no Concefaz já você tem acompanhado também há uma posição clara, que eu acho que isso é importante. A posição do Concefaz é clara naquilo que ele defende e naquilo que ele acredita, os estados, enfim. A CNM também, a Confederação Nacional dos Municípios, também se posicionou. Nós também temos conversado com o presidente Haroldo, além do presidente Rafael Fonteles, nessa linha. Apenas a FNP, que representa esses municípios maiores, que, em tese, né, na visão deles, teriam uma perda na largada com o IBS. É óbvio que, para isso, a gente tem um período de transição, e a razão de ser do período de transição é exatamente para trazer esse equilíbrio. Nós temos também nessa visão o fundo de compensação, que também é nessa linha para dar esse conforto, vamos dizer assim, aos entes federados que tiverem algum tipo de perda na largada, mas isso você faz, é quase que uma orquestra, né? Você tem que estar ali regendo para manter essa harmonia entre aquilo que se pode perder, né? Porque sempre será um exercício também de previsão que você faz. Você não tem um cenário de garantia. Você pode também ter um efeito que você tem uma arrecadação até maior. Por isso que você tem um teste na transição para avaliar o potencial arrecadatório desse imposto, né? Mas eu acho que, assim, na Câmara e no Senado, eu quero dizer que há já nós conversamos recentemente, porque sempre também há muita gente que não interessa uma reforma tributária. Então, tem muita gente que prega o divisionismo, né, que prega a intriga, que prega, que distorce as falas, né? Às vezes a gente fala uma coisa e o sujeito publica lá que outra coisa totalmente, querendo dizer que nós tínhamos intenção de dizer outra coisa. Então, mas eu acho que, assim, tá todo mundo vacinado. Eu acho que está todo mundo com a visão de que, de fato, é necessária a reforma tributária. E eu acho importante que o governo coloque essa reforma, porque o governo sempre dizia que era a favor da reforma tributária, mas não chegava uma proposta concreta. Então, ainda que seja, como disse aqui o Bichara antes, ainda que seja uma pintura, né? E a cor talvez não seja uma cor que agrade, né, a quem vai morar na casa, né, mas você vai fazer o debate da cor, né? Então, olha, essa cor não vai dar, vamos mudar aqui. Então, eu acho que isso é que é relevante e que é importante, e acho que vai dar para a gente avançar nesse sentimento de que, se o Brasil não der um sinal
de agenda, de mudança estrutural esse ano, vai ser muito difícil para aquilo que foi dito há pouco aqui, para esse enfrentamento do pós-pandemia. Eu acho que aí, como a Alina colocou muito bem, o estudo que o professor Braulio fez ali com a Fundação Getúlio Vargas, testando esse impacto de crescimento econômico, né, o efeito da reforma tributária no crescimento econômico, é justamente o que nós vamos precisar para equalizar essa relação de dívida-PIB. Porque se eu aumentei o meu gasto e eu não consigo reduzir esse gasto nas proporções que nós iremos precisar, né? Ninguém não acredita numa reforma do Estado brasileiro no tamanho que a gente precisa no curto prazo que se precisa fazer, né? E, ao mesmo tempo, você precisa bombar o denominador para que ele equalize essa fração, equilibre essa fração. Então, eu acho por isso que eu sou tão otimista. E, para mim, como eu disse a alguns amigos, olha, se nós conseguirmos aprovar a reforma tributária, eu quero crer que vamos conseguir, eu acho que teremos feito juntos, todos aqui, que estão inclusive nessa sala, né, estaremos construindo a história e mudando as estruturas do nosso país para que nós possamos estar inseridos nesse contexto de mundo que a gente vive hoje. Muito bem. Bom, já chegamos no nosso horário, já passa um pouquinho das 18h30. Eu gostaria de agradecer aos participantes, professora Lina, doutor Bichara, especialmente ao deputado Aguinaldo Ribeiro. Tomara, deputado, que a sua profissão de fé nos leve a essa reforma tributária que o Brasil tanto precisa. Gostaria de agradecer a todos que estão nos ouvindo, dizer que encerramos aqui com a esperança de que tempos melhores virão. Muito obrigado a todos, boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. Um abraço, senhor. Obrigado. Um abraço. Boa noite a todos, obrigada. Obrigado.